Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu pretendo falar sobre o acontecimento aí recente a respeito do qual o Olavo compartilhou lá um vídeo de um cara comentando, né, sobre a saída da Débora Barbosa do YouTube. E aí vou comentar alguns trechos aí do vídeo desse cara. Então, inicialmente, né, eu devo dizer que eu achei que foi muito positivo essa saída da Débora Barbosa, porque as ideias que ela estava defendendo causavam um efeito negativo para a direita, porque ela acabava demonstrando ter simpatia por muitas correntes de pensamento, tipos de opinião, de posicionamento político que são extremamente destrutivos aí para a esquerda. Principalmente anti-americanismo, ela sempre demonstrou que tinha uma cisma contra os Estados Unidos, puxa-saquismo da civilização islâmica, puxa-saquismo da Rússia e também uma anticatolicismo também, porque ela achava que a Igreja Católica também estaria inserida no esquema para enganar as pessoas e tal. E qual que é o problema disso aí? O problema, eu odeio a Débora, porque a Débora tem umas visões aí anticonservadoras, antidireitistas? Evidentemente que não. Eu também não odeio o cara do orientação marxista. Eu acho que ele deve ser uma pessoa muito legal de conversar e tal. Também não odeio. O Paulo Cogos eu odeio mesmo. Mas, sei lá, tem vários caras aí que defendem coisas que eu considero extremamente nocivas para a direita e que não é uma questão pessoal. Então, eu critico bastante eles porque a proposta do meu canal é justamente identificar aqueles aspectos que vão causar um perigo para o projeto de poder da direita e que não tem ninguém analisando. Por isso que o nome é autocrítica da direita, porque em muitos casos isso significa criticar os membros da própria direita que fazem cagada ou defendem coisas que no futuro podem causar problemas e ninguém está falando, então eu vou lá e falo e analiso isso. A ideia do canal é essa. Não necessariamente, em todos os casos, é uma autocrítica mesmo, no sentido de criticar os direitistas, como, por exemplo, a Débora, ela não, eu acho que não deve ser considerada direitista, mas, enfim, só estou explicando, basicamente essa ideia, eu só estou explicando isso para demonstrar que a minha intenção no canal não é fazer os posicionamentos baseados simplesmente na antipatia ou na simpatia. Falar, eu gosto do fulano porque ele é muito legal, ou eu não gosto do fulano. Não tem nada a ver com a minha intenção de agir politicamente. Eu acho que quando o cara quer ser um intelectual, e eu não sei se eu já devo ser considerado intelectual ou não, mas eu sou aspirante a intelectual da área das ciências humanas. Então eu acho que o intelectual da área das ciências humanas que busque alguma compreensão de filosofia, para articular essa compreensão de filosofia com a análise de outras áreas, de outros conhecimentos, deve ter à disposição para analisar, vamos dizer, as questões relacionadas a valores e a apreciação sobre o valor ético de algo que uma pessoa está defendendo, ou então a dimensão ética das ideias daquela pessoa, tipo, as ideias de tal pessoa são prejudiciais, são ruins, as ideias de tal pessoa são boas. Então, o cara que quer ser um intelectual de nível mais alto nas ciências humanas tem que saber separar o julgamento pessoal de acordo com a inclinação dos gostos pessoais dele, tem que saber separar isso do julgamento objetivo da moralidade. Então, justamente por causa disso, as críticas que eu faço às figuras aí do YouTube não tem nada a ver com se eu gosto da pessoa ou não. Tanto que eu cheguei a criticar até mesmo o Olavo de Carvalho, que é o cara que eu gosto muito, que eu considero a maior referência no Brasil e na atualidade aí de filosofia. E é o Evandro Pontes também, que é um cara que eu gosto pra caramba, admiro pra caramba. Foi um dos últimos vídeos aí refutando o Evandro Pontes. Então, é lógico que não é uma questão pessoal. Então, isso aqui é para explicar que a perspectiva do cara do canal Questione-se, que estava defendendo a Débora, tem algumas coisas que ele fala que não tem nada a ver.
Então aqui, primeiro ele fala o seguinte: no YouTube atingimos pessoas boas, mas também atingimos algumas pessoas que estão no próprio YouTube criando conteúdo que ficam com sentimentos de inveja. Sentimentos ruins tomam conta. Eu tive essa experiência também na minha vida, mas eu trato de outra forma. Eu acabo não respondendo, e se a pessoa passa dos limites, eu aciono a justiça. Não vou me estressar com isso. E o que aconteceu com a Débora? Muitas pessoas ficam com inveja, muitas pessoas ficam assistindo os canais só para acompanhar, não porque gostam, mas para ver o que a pessoa está falando, etc. Então, tipo, isso aqui já é uma meta, porque então se você só pode ver os canais que você gosta. Então, tipo, o cara da orientação marxista, que é um cara que eu assisto para aprender mais sobre o marxismo e para contestar e para falar alguma coisa quando eu acho que é importante. O Paulo Cogos, eu assisto pra caramba os vídeos do Paulo Cogos, apesar de eu achar as ideias dele a coisa mais destrutiva possível que existe hoje para a direita. Eu acompanho pra caramba para conhecer. Então, isso aí é errado na visão do cara do Questiones, porque você só pode ver as pessoas que você gosta. Então, assim, eu acho que não é exatamente isso que ele quis dizer. Ele estava reclamando de pessoas que tinham sido filhas da puta, tinham passado dos limites, feito muitas críticas aí para Débora, né, na visão dele, e que ela ficou ofendida. Então, por isso que ela falou. Eu acho que o que ele quis dizer, que não foi muito preciso aí nas palavras, foi isso. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, isso aí que o cara do canal Questões falou demonstra que ele não está muito familiarizado com a ideia que eu falei anteriormente de busca pela formação. Não, quer dizer, busca por você opinar sobre as questões a partir da perspectiva da tentativa de alcançar um nível de excelência, ou mais próximo da excelência, mais próximo da qualidade, da qualidade superior em relação à qualidade da estrutura das ideias que você está defendendo nas ciências humanas. Porque para você atingir esse nível aí para você fazer uma análise melhor possível nas ciências humanas, você tem que exercer a capacidade dialética de ficar confrontando um monte de perspectivas diferentes. Não é simplesmente, eu gosto desse cara, eu vou com a cara dele, então eu vou assistir o vídeo dele porque eu acho ele maneiro, e é isso aí. Isso aí é o YouTube do Nando Moura, Felipe Feto, a pessoa que se interessa pela formação intelectual das ciências humanas, quer usar o YouTube quer usar essa ferramenta que a gente pode usar como uma bênção, como uma ferramenta muito útil, mas pode ser também usado para fazer cagada, mas para o cara que pretenda ser um intelectual na área das ciências humanas e que quer usar isso aí, a ferramenta do YouTube. Para isso é óbvio que você vê os caras que você não concorda, criticar os caras que você não concorda é extremamente importante para esse processo de produção intelectual. Então, por exemplo, aqui de cara dá para ver que se por acaso ele tentou dizer que todo mundo que fala mal da Débora se inclui nisso aqui, não faz sentido nenhum. Porque, por exemplo, você acha que o professor Belay, que foi um cara que criticou a Débora porque a Débora fez posicionamentos contra o cristianismo, é um cara que criticou a Débora porque ele tem inveja da Débora? Ou porque ele, sei lá, não gosta da Débora? O professor Belay, porra, o cara totalmente gente boa, ele próprio falou, eu não tenho nada contra essa garota, não conheço, mas tem algumas ideias dela que eu acho que é perigosa para a direita, e o pessoal da direita está embarcando nessa ideia. E isso que é perigoso. Então também, eu não tenho nada contra. Eu nunca falei, não, eu acho que a Débora tem que sair do YouTube porque ela é uma pessoa horrível, porque eu sou um cara que é hater do canal da Débora. Eu nunca falei isso. Eu acho que todo mundo tem direito de se expressar, de expor suas opiniões. O cara da orientação marxista, o Paulo Cocos, todo mundo tem direito de falar o que quiser. E a Débora também tem. Eu não tenho nada contra ela, e as minhas críticas a ela, evidentemente, não são pelo fato dela ser esquerdista. Senão eu ia ficar criticando só os caras esquerdistas aqui, que tem uns que eu nem vejo, porque eu considero que não são importantes. Eu critico a Débora porque ela tem ideias que não são esquerdistas e o pessoal conserva ideias que não são propícias à direita, e o pessoal que é da direita, que é conservador, dá muito crédito a ela devido a algumas circunstâncias aí, dela falar dos mesmos assuntos que eles gostam, e ela pode acabar influenciando essa galera a fazer cagada e prejudicar a direita. Então, por isso que eu critiquei. E além de mim, várias outras críticas que eu vejo a Débora por aí, a maioria foi nesse sentido. Não tem,
Eu não acho que sejam críticas idiotas, tipo, eu não vou com a cara dela, porque ela parece que é ruim, isso aqui, eu não gosto dela. Não tem essas coisas. Geralmente são críticas às ideias que ela está defendendo, porque são perigosas para a direita. E isso é perfeitamente legítimo. Se ela acha que isso igual esse cara falou aqui, ó, quando tem alguma coisa que eu não gosto, que eu não acho legal, eu não respondo, ou depois ou se a pessoa me xingar, entrar na calúnia, difamação, processo, é isso aí. A pessoa quer ser figura pública, a pessoa tem que estar disposta a lidar com discordâncias, isso é o mínimo possível. Mas a Débora, o problema, falando da questão pessoal, é que ela demonstrou que tem certa vaidade. Por exemplo, ele sempre demonstrou muita irritação quando ela estava falando dos caras que não concordavam com ela ou falavam mal dela, igual o MBL, que falou mal do cabelo dela. Provavelmente ela ficou muito puta com isso, é por isso que ela fez críticas, o MBL faz crítica, todo mundo fala mal dela. O problema é que essa crítica é baseada na vaidade pessoal, eu acho, em muitos casos. E a pessoa, quando é vaidosa, ela acha que ela dá importância para a vaidade pessoal e para a forma como ela projeta a imagem, a forma como as outras pessoas reagem, simplesmente a imagem dela, a impressão que ela está transmitindo em relação ao afeto com as outras pessoas, se a pessoa gosta ou não gosta, ela dá uma importância para isso maior do que seria conveniente para alguém que tem pretensão de fazer uma produção intelectual de qualidade na área das ciências humanas, porque a pessoa tem que fazer esse processo que eu falei no começo do vídeo de separar a questão pessoal da questão da apreciação dos valores. Então as pessoas levam a questão pessoal para esse ponto de sair do YouTube simplesmente porque ficou puta, porque as pessoas discordaram dela, a pessoa não tem honestidade intelectual bastante para fazer uma coisa relevante nas ciências humanas. Então, além disso, o fato dela falar de um assunto que o pessoal da direita gostava, que o pessoal da direita era o público dela em grande parte, e convencer esse pessoal a, às vezes, fazer posicionamentos perigosos para a direita, tudo isso leva a concluir que foi positiva a saída do YouTube. Outra coisa que o cara do canal Questiones fala a Débora, eu só tenho coisas positivas para falar. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem o meu respeito. Uma pessoa com apenas 24 anos falando 7 idiomas. Uma pessoa com sabedoria tão grande está no Reino Unido fazendo PhD. Aí tudo bem. Então acontece o seguinte, você acha que a Débora tem sabedoria porque ela fala 7 idiomas com 24 anos e está fazendo PhD? Você pode dizer que ela é inteligente, muito inteligente em determinada área, mas isso não quer dizer sabedoria no sentido de que todos os posicionamentos dela para qualquer assunto vão ser sensatos, vão ser sábios e confiáveis por causa disso. Eu digo isso porque existem habilidades específicas que a pessoa pode ter num grau muito alto, mesmo assim a pessoa ter posicionamentos idiotas e mal fundamentados em muitas coisas, como eu acho que é o caso da Débora, como eu expliquei nos vídeos anteriores. E isso não quer dizer que a pessoa seja sábia e tudo mais, quer dizer que a pessoa seja muito inteligente em determinada área. Determinada habilidade específica do cérebro da pessoa é muito desenvolvida, mas não quer dizer que as opiniões dela sejam boas, porque as opiniões, principalmente no caso das ciências humanas, que estão relacionadas à filosofia, à apreciação dos valores aplicados a situações, qual que é o tipo de capacidade, de habilidade específica que você tem que ter? É justamente a capacidade de você saber sintetizar o seu conhecimento de outras áreas para você juntar aquilo em alguma interpretação que faça sentido filosoficamente para analisar aquela situação. Então é justamente você saber juntar conhecimentos específicos de outras áreas. E, por exemplo, o talento para línguas, talento para matemática, talento para física e esse tipo de coisa, para o xadrez, muitas vezes é uma habilidade específica. Então, é uma coisa totalmente diferente da sensatez, do tipo de inteligência que você precisa para se posicionar em questões que são relacionadas com a apreciação de valores, como, por exemplo, questões sobre filosofia política e análise da situação política. Então, o maior exemplo disso aqui é o que eu vi na biografia do William James Sidis, que é considerado o cara mais inteligente da história. Ele sabia 8 idiomas com 9 anos, eu acho. E ele entrou em Harvard com 11 anos, eu acho, uma coisa assim. E com 18 anos, ele foi preso por participar de um protesto socialista, que era ilegal na época, sei lá porque ele foi preso. Então, o cara mais inteligente da história, com QI acima de 200, não sei quanto, chegou a ter simpatia pelo socialismo, que a ideia, muita gente do canal deve saber que é uma ideia idiota. Então, é isso que eu queria dizer.